Muito bem, pessoal, vamos concluir o nosso estudo sobre hidrostática. Vamos ao nosso terceiro e último bloco. Já falamos sobre densidade relativa de uma mistura, massa específica. Falamos também de pressão, pressão atmosférica, pressão hidrostática, pressão absoluta, que é a soma entre a atmosférica e a hidrostática. Agora vamos falar sobre variação de pressão entre dois pontos, que é narrada pelo teorema de Steve. Aprendemos a calcular a pressão hidrostática em um ponto. Mas se nós tivermos que considerar dois pontos, a variação de pressão entre esses dois pontos, então Steve vem nos ajudar, dizendo que a diferença de pressão entre dois pontos no interior de um líquido em equilíbrio é diretamente proporcional ao desnível verificado entre eles. Portanto, a variação de pressão é diretamente proporcional entre a variação de profundidade, proporcional entre o desnível, tá? Nós vamos entender agora. Nós temos aí um ponto Q, que está a uma profundidade H de Q. Temos também um ponto R, que está a uma profundidade H de R. Entre o ponto Q e R, nós temos a variação de profundidade, ou um desnível. E aí, Steve vem dizer que a variação de pressão entre esses dois níveis é proporcional justamente ao desnível, à própria variação de profundidade. E a gente verifica que realmente é, porque veja, a variação de pressão é você pegar uma pressão e subtrair da outra. Então nós vamos pegar a pressão em R, que é maior, e diminuir, da pressão em Q. Como que eu sei que a pressão em R é maior do que em Q? Porque a pressão hidrostática ela é proporcional à profundidade. Ela é tanto maior quanto maior for a profundidade. Como o ponto R é mais profundo que Q, a pressão em R é maior do que em Q. Então vai ser a pressão maior, que é em R, menos a pressão menor, que é em Q. Isso nos dará a variação de pressão, ΔP, variação de pressão. Assim sendo, nós temos que essa variação de pressão é a pressão em R, que é a densidade, vezes a profundidade em R, vezes a gravidade, né? Pressão hidrostática, lembra? DGH ou DHG, menos a pressão em Q, vai ser a densidade, vezes a profundidade em Q, vezes a gravidade. E aí nós temos que D e G são comuns. É um fator em evidência, porque a densidade é a mesma, a gravidade é a mesma. Então nós iremos colocar o D e o Q, o D e o G em evidência. Colocando o D e G em evidência, nós temos H de R menos H de Q, a profundidade em R menos a profundidade em Q. Assim sendo, nós temos que PR menos PQ é igual DG, H de R menos H de Q é a variação de profundidade entre R e Q, é o desnível. E PR menos PQ é justamente a variação de pressão. Então, a variação de pressão se dará da seguinte maneira para o cálculo: densidade vezes gravidade vezes a variação de profundidade. Portanto, estava certo, a variação de pressão ela é proporcional à variação de profundidade, ao desnível. Ok? Atenção, observação. Pontos que estão em um mesmo nível estão, claro, sujeitos a uma mesma pressão. Tá? Nós calculamos a variação de pressão entre Q e R, porque Q e R estavam em diferentes níveis. Né? Um ponto acima e outro abaixo. Mas para os pontos que estão no mesmo nível, tá? Não haverá variação de pressão, porque todos esses pontos estarão sujeitos à mesma pressão. Porque veja, a variação de pressão depende da variação de profundidade, do desnível. Se não tem variação de profundidade, não tem desnível, não tem variação de pressão. Tá? Eles são sujeitos à mesma pressão. A pressão no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B, que vai ser igual à pressão no ponto C, e assim sucessivamente. Todos os pontos que estiverem no mesmo nível estarão sujeitos a uma mesma pressão hidrostática. Agora vamos falar sobre os vasos comunicantes, que também cai muito na prova do Enem.
O que são vasos comunicantes? São vasos que se comunicam através de tubos, onde o líquido que está presente nos mesmos sofre a mesma pressão. Assim, o nível do líquido, a altura, será o mesmo em todos os recipientes. Tá? Esses vasos aí que estão se comunicando, e dentro deles tem o mesmo líquido, esses líquidos, tá? Eles sofrem as mesmas variações de pressão, portanto, eles estarão sempre em um mesmo nível. Você pode encher como for um deles, os demais ficarão sempre no mesmo nível. A água escoa para que eles venham a estar sempre no mesmo nível. Isso são vasos comunicantes. Tubos, vasos que se comunicam em forma de tubos, tá? Através de tubos, perdão. E aí, os líquidos que estão presentes neles irão sofrer a mesma pressão, logo, o nível, a altura, a profundidade será o mesmo em todos os recipientes que compõem aí os vasos comunicantes. Agora vamos falar do teorema de Steve com os vasos comunicantes. Vamos juntar a ideia de Steve com o entendimento de vasos comunicantes, que foi que Steve disse que a variação de pressão está condicionada à variação de profundidade, ao desnível. Vamos juntar essa ideia aos tubos comunicantes. Todos os pontos da superfície de um líquido homogêneo em repouso se mantêm no mesmo plano horizontal, por estarem submetidos à mesma pressão atmosférica, independente da forma do recipiente. Né? A gente traz o entendimento de Steve para os vasos comunicantes. Tá? E a gente verifica que todos os pontos do líquido, estando o líquido em repouso, ele irá se manter no mesmo plano horizontal, porque eles estarão sujeitos sempre à mesma pressão atmosférica e à mesma pressão hidrostática. Tá? Então, ponto 1, ponto 2 e ponto 3 estão na mesma horizontal, no mesmo nível, estão sujeitos à mesma pressão hidrostática e à mesma pressão atmosférica. Então, a gente traz o entendimento de Steve para os vasos comunicantes. Né? E para concluir esse entendimento, nós vamos ver o seguinte, ó. É possível observar que a superfície livre do líquido atinge sempre o mesmo nível, a mesma altura, a mesma profundidade, pois estão submetidos às mesmas pressões. Né? Foi isso que Steve verificou nos vasos comunicantes. Então a gente percebe aí que a pressão em A é a mesma que a pressão em A', a mesma que a pressão em A2 linhas, A3 linhas, A4 linhas. Eles estão no mesmo nível, na mesma profundidade. Estão da mesma profundidade, estão sujeitos aí à mesma pressão hidrostática e à mesma pressão atmosférica. Você pode encher com o fundo deles, a água escoa de forma a manter o mesmo nível, a mesma horizontalidade. Tá? E aí você verifica, claro, que a pressão em B é maior que a pressão em A. A pressão em B vai ser a pressão no ponto A mais a pressão toda da água, mais dGH. Assim também, a pressão em B' será a pressão em A' mais a pressão da água dGH. Assim será em B2', em B3', em B4' e assim sucessivamente. A pressão em B será sempre a pressão em A mais a própria pressão da água. Tá? E aí a gente conclui o entendimento sobre o pensamento de Steve e os vasos comunicantes. Agora vamos falar sobre equilíbrio de líquidos imissíveis. Tá? Líquidos que são imissíveis, ou seja, que não se misturam, e que estão em equilíbrio. E a gente percebe o seguinte, ó, quando dois ou três ou quatro, enfim, quando vários líquidos imissíveis que não se misturam são colocados no mesmo recipiente, eles se dispõem de modo que o líquido de maior densidade ocupa a parte de baixo, parte inferior, e o de menor densidade sempre a parte superior. Tá? É sempre dessa forma. Você pega vários líquidos imissíveis que não se misturam, coloca dentro do mesmo recipiente. O líquido de maior densidade, densidade é de DC, desce, fica na parte inferior, e o de menor densidade na parte superior. Nós temos aí um líquido A, B e C. É claro que a densidade de C é maior que a densidade de B e a de B é maior que a de A. Por quê? Porque C está na parte inferior, B na parte mediana e C na parte superior. Então,
esse entendimento sobre o equilíbrio de líquidos immiscíveis. E sendo assim, nós podemos perceber também o seguinte, que a pressão em C é maior do que em B e do que em A. A pressão em C é igual à pressão em B mais a pressão em A. Por quê? Porque é o líquido C que equilibra os dois outros que estão acima. Então, se equilibra é porque é maior. E porque corresponde às outras duas. Então, a pressão em C é igual à pressão em B mais a pressão em A. Pressão hidrostática. Assim sendo, pressão em C, densidade de C vezes gravidade vezes profundidade de C. Igual. Pressão em B, densidade de B vezes gravidade vezes profundidade de B. Mais pressão em A, densidade de A, gravidade, profundidade de A. Como a gravidade é a mesma para todos os líquidos, a gente elimina a gravidade. Então sobrou essa relaçãozinha também para nós podermos resolver algumas questões. Que diz que a densidade de C vezes a profundidade de C será igual à densidade de B vezes a profundidade de B, mais a densidade de A vezes a profundidade de A. Então, serve também esse entendimento para nos ajudar nos cálculos das questões. Tá? Equilíbrio de líquidos immiscíveis. E agora o penúltimo tópico, que é o princípio de Pascal. O princípio de Pascal, que vem nos dizer o seguinte, que todos os pontos de um líquido estão submetidos à mesma pressão, logo permanecem no mesmo nível, ok? Isso nós já entendemos até agora. Todos os pontos de um líquido que estão submetidos à mesma pressão vai permanecer no mesmo nível. E a recíproca também é verdadeira. Se eles permanecem no mesmo nível, é porque eles estão submetidos à mesma pressão. Tá, mas aí Pascal observou o seguinte, e se nós causarmos uma variação de pressão? Se nós causarmos uma variação de pressão. E aí ele chegou ao entendimento que uma variação de pressão, uma alteração de pressão exercida num ponto deste líquido, será transmitida integralmente, sem perda nenhuma, a todos os outros pontos do líquido, tá? E também às paredes do recipiente que contém o líquido. Tá? Então nós temos aí um líquido, todos os pontos desse líquido estão submetidos à mesma pressão. Quando você altera a pressão em um dos pontos, essa pressão é transmitida integralmente para todos os pontos do líquido. Isso é interessante, que isso vai nos ajudar lá na frente, né, nos sistemas hidráulicos. Tá? Toda e qualquer variação de pressão sofrida por um ponto do líquido irá ser transmitida a todos os outros pontos do líquido, tá? De maneira igualitária. Olha que legal, de maneira uniforme. E aí, o princípio de Pascal é aplicado nas prensas hidráulicas. Tá? Então, nós vamos ver agora a prensa hidráulica, que é uma aplicação do princípio de Pascal. A gente consegue verificar na prática o princípio de Pascal. O entendimento de que a variação de pressão sofrida por um dos pontos de um líquido será transmitida integralmente a todos os pontos do líquido. E aí nós vamos ver o seguinte, ó. Esse aqui é o dispositivo chamado de prensa hidráulica. O que é uma prensa hidráulica? Dispositivo constituído de dois recipientes cilíndricos de diâmetros diferentes, ligados pela base e preenchidos por um líquido. E acontece o seguinte, se você exerce força em um das extremidades aí do recipiente, né, em um dos diâmetros, em um dos bulbos, dos êmbolos que a gente chama, a força 1, se você exerce força nessa área 1, está exercendo pressão 1. Então, a força 1 nos dará pressão 1. Pressão 1 é a força 1 sobre a área 1. Essa pressão não é em um dos pontos? Foi que Pascal verificou. A pressão nesse ponto aí será redistribuída integralmente a todos os pontos. E aí todos os pontos do líquido irão exercer uma pressão no outro lado. Como a área é maior, exerce aí uma força maior no outro lado. Então, a pressão 2 será a força 2 dividido pela área 2, e essa pressão 2 irá nos dar, consequentemente, será a provocação de uma força 2. Essa força 2 bem maior do que a força 1. Então, veja, essa distribuição da variação de pressão de um ponto a todos os outros faz com que haja uma ampliação de força. Olha que legal, né? E aí nós temos essa formulazinha aqui, também utilizada nos cálculos da hidrostática nos exames de física. A pressão é a mesma, tá? Porque estão no mesmo nível, a pressão é a mesma. A pressão 1 é igual à pressão 2.
Só que quem é P1? Quem é a pressão 1? A força 1 dividido pela área 1. Quem é a pressão 2? A força 2 dividido pela área 2. Então, com essa forma, a gente consegue responder algumas questões, tá? Será bem legal. Mas antes de responder o primeiro exemplo, vamos entender o seguinte. Ó, se a área 2 é maior que a área 1, né? E é realmente. Então, sendo a área 2 maior que a área 1, temos também a necessidade de que a força 2 é maior que a força 1. Tá? Sendo a intensidade, portanto, da força proporcional à área de cada êmbolo. Ou seja, há uma multiplicação de força. Com uma força pequena, você consegue, através do líquido, exercer uma força grande, uma força bem maior. Então, de fato, haverá multiplicação de forças, tá? Mas não haverá multiplicação de trabalho. Cuidado, eu vou repetir para você não errar na prova. Falou em princípio de Pascal, prensa hidráulica. Diga que haverá uma multiplicação de força, mas não haverá multiplicação de trabalho. O trabalho será o mesmo nos dois êmbolos, tá? O trabalho será o mesmo. Isso tem uma aplicação enorme, né? Nas tecnologias, na mecânica tecnológica de hoje em dia, né? Serve para aplica-se em elevadores hidráulicos para erguer carros, aplica-se em freios hidráulicos, né? Todo equipamento que for hidráulico tem essa aplicação da multiplicação de força sem multiplicação de trabalho, tá? Uma força pequena você multiplica a uma força maior por conta do princípio de Pascal. E agora vamos responder um exemplo sobre o princípio de Pascal, que diz assim: dado a figura abaixo, cujas áreas dos pistões são respectivamente 1 cm² e 10 cm², qual deve ser a força aplicada para equilibrar a carga de 200 N? Então nós retiramos aqui os dados. A área 1 é 1 cm², a área 2 é 10 cm². A força 1 é a que quer saber qual será a força para equilibrar 200 N, que é a força 2. A formulazinha para o cálculo é essa daí, ó. F1 sobre área 1 igual a F2 sobre área 2. F1 não sabemos, repete, a área 1 é 1, F2 é 200 e a área 2 é 10. Fazendo meio pelos extremos, nós temos 10 vezes F1, 10 F1, 1 vezes 200, 200. O 10 está multiplicando, passa dividindo, portanto F1 será a divisão de 200 por 10, portanto 20 N. Então, você aplicando 20 N, né, no êmbolo 1, haverá uma multiplicação de força, e a força no êmbolo 2 será de 200 N, 10 vezes maior, tá? 10 vezes maior, já que a área 2 é também 10 vezes maior que a área 1, tá? 10 vezes maior que a área 1. E agora, para encerrar, vamos ao nosso último tópico, última grandeza da hidrostática, que é o empuxo, regido pelo princípio de Arquimedes. Tá? Uma força diferenciada, tá? O empuxo, regido aí pelo físico matemático Arquimedes, que diz assim, ó: sobre todo o corpo mergulhado total ou parcialmente em um fluido em equilíbrio, ou seja, todo o corpo que esteja parcialmente mergulhado ou totalmente mergulhado, atua uma força vertical contrária ao peso e ascendente, jogando para cima, denominada de empuxo. E é verdade, a gente pode verificar isso, né? Quando a gente pega uma bexiga, uma bola de assopro, uma bexiga, tenta colocar dentro de um recipiente com água, ao soltar, a bola é jogada para cima. Então, sobre todo o corpo totalmente ou parcialmente mergulhado em um líquido em equilíbrio, irá atuar uma força vertical ascendente, né, no sentido contrário ao peso. Essa força é justamente o empuxo. E a gente verifica, por exemplo, que por conta do empuxo, os objetos dentro d'água parecem ser mais leves, mas não são. Ali você está tendo a ajuda do empuxo, por isso que parece ser mais leve. Você tenta segurar o peso do corpo, aí você tem para baixo o peso, para cima a força que você vai atuar, que deverá ser igual ao peso, mas quando você coloca dentro d'água, você tem a ajuda aí do empuxo. O objeto parece ser mais leve, mas não é. E como calcular esse empuxo? E aí nós temos o seguinte, ó. Coloca na cabeça. O empuxo tem intensidade exatamente igual
ao peso do fluido deslocado. Como assim? Sempre que você coloca um objeto dentro d'água, dentro de um fluido, existe uma propriedade da matéria que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, quando o corpo vai ocupar aquele espaço que estava preenchido com líquido, ou melhor, aquele líquido que estava naquele espaço, ele sai, ele transborda, ele se desloca. E o empuxo é exatamente igual ao peso desse líquido, desse fluido que se deslocou. Então, por isso que o nível sobe um pouquinho. Sempre, observe. Então, o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. O empuxo é igual ao peso é a massa do líquido vezes a gravidade. Nós sabemos que densidade é massa sobre volume, a massa é, fazendo meio pelos extremos, é a densidade vezes volume. Então, massa é densidade vezes volume. Substituindo na forma do empuxo, é empuxo igual massa vezes gravidade. Quem é a massa? Densidade vezes volume, e aí repete a gravidade. Então, a fórmula para calcular o empuxo é empuxo igual densidade vezes volume vezes gravidade. Densidade do líquido, volume do líquido deslocado, vezes a gravidade. Está aí a legenda. PL é a densidade do líquido, VL é o volume do líquido deslocado e G a gravidade da Terra. Então, com essa fórmula a gente consegue calcular, tá? Calcular o empuxo sobre o corpo. E antes de ver um exemplo, vamos fazer uma análise do empuxo através dos corpos mergulhados em fluido. Vamos fazer uma análise do empuxo. E a gente percebe o seguinte, quando se mergulha um corpo e o abandona, a gente pode perceber três situações. Ou o corpo desce, ou o corpo sobe, ou o corpo flutua. E isso irá depender das grandezas, densidade e empuxo e peso. E a análise é o seguinte: quando o corpo desce, significa dizer que a densidade do corpo é maior que a densidade do líquido. Por isso que o corpo desce, porque a densidade dele é maior. E se a densidade do corpo é maior que a densidade do líquido, nós podemos afirmar que o peso venceu o empuxo. A força peso venceu a força empuxo. O peso é maior que o empuxo. Agora, se o corpo sobe, é o contrário, porque a densidade do líquido é maior que a densidade do corpo. Aí o empuxo venceu o peso. O empuxo é maior que o peso. E se o corpo flutua, ninguém venceu ninguém, é todo mundo por igual. Por isso que fica em equilíbrio e não sai daquele ponto. Flutua na superfície só? Não. Flutua em qualquer ponto que for abandonado o corpo. Se for abandonado lá na base do recipiente, vai ficar ali em equilíbrio. Se for abandonado no meio do líquido, vai ficar livre. Se for abandonado na superfície, ali ficará também. Em qualquer lugar que o corpo for abandonado, ele irá flutuar em equilíbrio. Irá permanecer ali em equilíbrio. Nessa situação, é porque a densidade do corpo é exatamente igual à densidade do líquido. Nem o peso venceu o empuxo, nem o empuxo venceu o peso. O peso é exatamente igual ao empuxo. Então, fácil de entender. Se o corpo sobe, porque a densidade do corpo é maior que a densidade do líquido. Aliás, perdão. Se o corpo sobe, a densidade do líquido é maior que a densidade do corpo, por isso que jogou o corpo subiu. O empuxo é maior que o peso. Se o corpo desce, a densidade do corpo é maior que a densidade do líquido. O peso é maior que o empuxo. E se ele flutua, é porque a densidade do corpo é igual à densidade do líquido e o peso do corpo é igual ao empuxo, tá? Então tá aí a análise sobre o empuxo. E para concluir o entendimento sobre o empuxo, nós fecharmos o nosso bloco, vamos falar sobre o peso aparente. Nós vimos no primeiro desenho, que o rapaz diz assim: puxa, uma pedra tão grande e tão leve. Quando ele retira da água, ele diz: ufa, de repente passou a ficar pesada. Não é isso, né? A questão é que existe ali dentro um peso aparente, um peso amortecido pelo impulso, né? E a gente entende o seguinte: se um corpo tem seu peso aliviado, como diz aí o desenho, quando mergulhado no líquido, significa que aparentemente ele pesa menos. Aparentemente. Por isso que nós temos o chamado peso aparente, que é dado pela diferença entre o peso do corpo e o empuxo, o aliviamento do peso pelo empuxo que o corpo sofreria se estivesse totalmente mergulhado, tá? Então tá aí, nós temos para baixo o peso, para cima o empuxo e teremos um peso aparente aí que será dado pela diferença aí entre o peso real e o peso e o empuxo, tá? Será o peso aparente. A gente usa essa fórmula aí para
calcular. Então, para fechar o nosso bloco, vamos ao nosso último exemplo, que diz: em uma aula experimental de física, introduziram um objeto de 20 kg em um recipiente cheio de água. Assim que o objeto ficou totalmente imerso, percebe-se que o volume transbordado era de 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, sendo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água 1 vezes 10 elevado a 3 kg por metros cúbicos. Determine o empuxo sobre o corpo. O empuxo sobre o corpo. Então vamos lá. Retiramos os dados. A massa 20 kg, densidade da água 1 vezes 10 elevado a 3, gravidade 10 e o volume do líquido transbordado 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. A forma para calcular o empuxo é essa aí, ó. Empuxo é a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Então, substituindo, nós temos E de empuxo igual. Quanto é a densidade do líquido? 1 vezes 10 elevado a 3. Vezes. Quanto é o volume do líquido deslocado? 4 vezes 10 a menos 3. Vezes. Quanto é a gravidade? 10. Então, nós temos 1 vezes 4 é 4. Agora, vamos multiplicar as potências. 10 a 3, 10 a menos 3 e 10 a 1. Repete a base 10. Somos expoente. 3 menos 3, 0. Sobrou 1. Portanto, 4 vezes 10 a menos 1 newton e 4 vezes 10 é 40 newton. Então, o empuxo é de 40 newton. O empuxo, 40 newton. Muito bem. Na letra B, ele quer que você determine o peso aparente do corpo. Trouxemos para cá os dados, tá? Para calcular o peso aparente, lembra? É só pegar o peso real e subtrair do empuxo. Tá, nós temos o peso real? Não temos ainda. Nós temos a massa, não temos o peso. Já calculamos o empuxo. Então, vamos calcular logo o peso. Peso real. Peso é sempre massa vezes gravidade. A massa é 20 kg. A gravidade da Terra é 10, então 20 vezes 10. Quanto é o peso real do corpo? 200 N. Agora, para calcular o peso aparente, pega o peso real, que é 200, e subtrai do empuxo que nós calculamos na letra A, que foi de 40 N. 200 menos 40, nós temos aí que aparentemente o peso é de 160 N. Ok, pessoal? Um forte abraço a todos. Responda as questões lá do módulo. Deus seja louvado sempre. Tchau, tchau e até a próxima.